Episódio anterior, se vocês não viram, eu vou deixar o card aqui. Vocês viram que a gente sofreu a nossa primeira derrota em 2 anos de fase regular da APFA. Esse jogo foi logo no começo do dia e a gente teria um outro jogo às 2 da tarde contra o Silver Knights, então a gente precisava dar uma resposta. A gente tinha uma oportunidade muito boa de passar uma borracha nessa derrota e vencer a partida, a segunda partida do dia. A gente vai acompanhar o que aconteceu, a gente não ganhou, mas a gente vai ver o jogo mais a fundo e entender. Eu acho que também o fato de estar tão distante desse jogo, que podendo botar as coisas em perspectiva também agora, esse foi o nosso pior jogo do ano ofensivo. Mesmo quando a gente ainda estava instalando algumas coisas e mesmo quando a gente ainda estava engasgando em outros jogos, em outras rodadas, né? Principalmente naquele jogo contra o Broken Stones na primeira rodada. Nesse jogo que a gente vai ver agora, a gente foi muito mal ofensivamente. Arrotei, foi mal, deu uma papuçada. Mas bora ver esse jogo, bora ver o que aconteceu e por que a gente perdeu. E óbvio, tem sempre muito mérito do outro lado, então o Silver Knights jogou super bem e ganhou da gente. Não foi só a gente que perdeu, foi o Silver Knights que ganhou também. É sempre bom lembrar e respeitosamente fazer esse apontamento sobre o outro time, né? Então bora lá. Logo no começo do jogo a gente toma um double move e acaba sofrendo o primeiro touchdown do jogo. Muita liberdade, o cara consegue avançar. E lembrando que nessa rodada tava todo mundo atacando pro mesmo lado. Eles abriram o placar. A gente para a conversão e deixa o jogo 6-0. O nosso primeiro drive foi marcado por passes completos, que não ganharam tantas jardas, passes incompletos, drops e uma ação defensiva importante depois da gente conseguir avançar e ficar bem próximo do first. Nossa defesa volta a campo e o Dedé quase consegue uma interceptação que deixaria a gente numa posição de campo muito favorável, mas eu acho que foi falta aqui também. De certa forma a gente foi anulando eles em todo esse drive e o Dedé quase traz de novo a int. Nosso segundo drive foi muito melhor que o primeiro, né? A gente conseguiu completar alguns passes e marchar em campo. Nesse passe do Bruno pro Batata, a gente fica numa situação bem favorável para marcar nessa hit de 10 jardas. A gente vai chegar ao empate com o Batata pegando a bola do Bruno e correndo pro TD. A gente acaba não convertendo e o jogo se mantém empatado 6-6. Finalmente empatamos a partida, mas os próximos minutos que se seguiriam seriam o pior flag já jogado na história. Ninguém mais pontuou o restante do tempo. Vou passar até mais rápido aqui, que é pra gente poder focar no que interessa. O segundo tempo começou como uma fotografia bem fidedigna daquele final de primeiro tempo, com ambas equipes não conseguindo finalizar os drives para pontuar. A gente até estava avançando bem, mas na hora de finalizar a gente encontrava bastante dificuldades, seja pela pressão da blitz ou por má ação dos nossos recebedores. Em um desses drives malucos, a gente consegue um safety e a gente consegue passar à frente do placar. O turnover nos dava uma boa situação para finalizar o jogo. A gente ganhava os pontos e a posse. Só dependia da gente para fechar, mas a gente estava insistindo em criar os nossos próprios problemas. Não completamos nem a primeira e nem a segunda descida desse drive. E como todo azar é pouco, a gente também não vai completar a terceira e vai ter que fazer uma quarta para muitas jardas. Nada feito e bola pros caras. Nossa defesa mais uma vez encaixada para o ataque deles, nós temos mais uma oportunidade. A gente vai tentando avançar um campo, mas acontece a pique do Silver Knights, que deixa eles numa posição muito favorável para passar à frente do placar. A gente até consegue parar a primeira tentativa, mas na segunda a crosser é cruel e a nossa defesa não consegue acompanhar, mas também estava bem injusto, poucas jardas para avançar. Ficou tranquilo para o Silver Knights pontuar. O jogo não estava totalmente perdido, ainda que a gente estivesse bastante frustrado com o nosso desempenho, que já sabia que já estava ruim, não era pra gente estar nessa situação, com todo respeito ao Silver Knights. Até que tem essa falta que bota a gente numa posição de campo muito favorável.
A gente vai pontuar aqui, a gente acaba avançando bastante no campo. E, enfim, eu acho que eu não queria ter pontuado, na verdade. Eu fiquei meio confuso com a pintura de campo, porque eu queria gastar mais tempo, eu acho. Seria muito difícil a gente não pontuar e eu acabei sendo enganado pela pintura, tanto que eu até paro, ó. Eu queria parar antes de um possível TD, mas fui enganado pela pintura do campo, foi um TD culposo quando não há intenção de marcar. A gente converte aqui e abre 3 pontos. Nossa defesa vinha jogando muito bem esse último drive, parando todas as tentativas deles. Mas eles acabam conseguindo first down e tendo mais uma chance de passar à frente do placar. E numa jogada bem parecida do nosso primeiro TD sofrido, a gente toma um double move com um cara sozinho no fundo e o Silver Knights passa à frente. E o nosso último drive foi um pouquinho do resumo do que foi o nosso ataque nesse dia. A gente não ganhou jardas suficientes, a gente foi muito inconsistente no drive, não foi tão eficiente, tão cuidadoso nas execuções. E no fim do dia, a pressão do Silver Knights também chegou para sacramentar a vitória e a nossa segunda derrota no dia e no campeonato. Mas falando sério agora, e até com um distanciamento um pouco maior da partida, o que ficou é que o nosso ataque jogou muito mal. A nossa defesa, se você for ver, a gente toma uns pontos, mas acho que fica marcado também foi que o nosso ataque deixou a nossa defesa numa situação meio merda também, principalmente na INT. A gente tem um avanço muito grande depois da INT. Fica muito difícil você defender 4 descidas para 5 jardas, sabe? Uma hora eles iam achar aquele espaço ali que eles acharam numa cross. Usando um pouco do distanciamento, né, para poder dizer que, cara, acho que muito provavelmente vai ser muito difícil a gente jogar um jogo tão mal assim. Eu acho que era muita coisa que, enfim, como eu já falei no outro episódio, né, a gente foi punido, né? Os nossos erros nas rodadas anteriores não estavam sendo tão punidos e dessa vez a gente encontrou um time que puniu. Também podendo dizer, acho que é muito difícil falar, acho que também com distanciamento também, que a gente já sabe de algumas coisas, essa derrota foi muito importante pra gente, prejudicou a gente no campeonato. Não só em questão de seed, né? A gente acaba classificando no campeonato, eu já vou dar esse spoiler pra vocês, mas a gente acaba classificando como a pior seed. Mas eu acho também que o choque do resultado ruim desse 0-2 foi importante pra gente poder amadurecer e também olhar mais pra dentro da gente e realmente não admitir esses erros que estavam acontecendo antes. Isso impactou nos nossos treinos, impactou no nosso plano de jogo, na nossa reformulação de algumas coisas de jogo. Espero não aprender na dor na próxima e que a gente siga sempre evoluindo dentro de um resultado bom. E assim, é sempre muito difícil falar do jogo, porque eu tô dentro dele, eu sou uma pessoa que tem que ver de fora também. Deixa eu passar o caminhão aqui. E... cara, eu não vou ficar tirando o mérito do Silver Knights. O Silver Knights fez um bom jogo, a comissão técnica fez uma boa chamada, bons estudos. Guardaram mais uma vez aquela double move para o momento certo. Então tem mérito do Silver Knights também, que o mérito também se transpassou no decorrer da temporada do Silver Knights. Então tinha gente do outro lado muito capacitada e ganharam o jogo também. Óbvio que o nosso desempenho ofensivo foi muito ruim e isso impactou o jogo como um todo, mas o Silver Knights não tem nada a ver com isso, foi lá e matou a partida quando teve chance. Então é isso também. Eu gosto sempre de dar esse disclaimer, porque eu vou sempre ser muito Cannibal centrado. Eu tenho muita referência do nosso dia a dia, de tudo que a gente está vivendo na temporada. Não quero também de forma alguma ficar desmerecendo o esforço, o comprometimento das pessoas ali. E também não vou chegar aqui e falar, é a gente que perdeu. Não foi o Silver Knights que ganhou a partida também, até porque é sacanagem também, e eu não acredito que a gente esteja tanto nesse pedestal todo também. Óbvio que não era uma derrota que a gente estava esperando, talvez até por isso, né? Acho que a gente conversando mais pra frente também, eu acho que se esse jogo talvez acontecesse em ordens inversas, se a gente primeiro joga contra o Palmeiras, talvez a gente não perderia esse jogo contra o Silver Knights, assim, eu acho que a gente estaria um pouco menos em choque depois da derrota do Palmeiras. Acho que a gente teve que amadurecer muito e aprender muito que a gente vai perder às vezes e tá tudo bem. E faz parte da gente seguir. A gente não conseguiu dar essa resposta imediata porque acho que a gente estava muito abalado até da primeira derrota ainda. Então, amadurecimento é o que fica. Tô vendo como que é um dia na vida do punk. O nosso manco favorito. Mas como eu sou. Como eu sou daqui.